Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós oramos, pedindo que o Senhor possa abençoar a ministração da Tua palavra nessa noite, que o Senhor possa nos confortar. Essa noite é um culto de oração, que a Tua presença seja conosco, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. O texto que nós lemos fala acerca de um cerco feito pelo rei da Síria a Israel. Naqueles dias, o exército da Síria era um exército poderoso, era um exército forte, e o rei da Síria ali se levantou contra o povo de Israel para tomar ali Israel. Porém, o rei da Síria tinha com ele um exército poderoso, era um exército mais forte, humanamente falando, do que o exército de Israel. Porém, Israel, desde quando foi criado, Israel, ele sempre teve com ele, nas suas lutas, nas suas batalhas, o Senhor dos exércitos, o Deus que derruba muralhas, o Deus que vence batalhas. Israel, humanamente falando, era mais fraco do que o exército da Síria, mas espiritualmente falando, Israel, ele tinha com ele o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra. E ali em Israel havia o profeta Eliseu, que revelava ao rei de Israel, que trazia para o rei de Israel todas as astúcias, as ciladas que o rei da Síria colocava ali para poder pegar de surpresa ali o povo de Israel. Porém, através do profeta, Israel era sempre livre. Sempre que Israel caminhava, o profeta dava direção, e o caminho era sempre um caminho seguro, não era um caminho no qual havia ciladas. Por quê? Porque o profeta é que dava direção a Israel. Naqueles dias, Israel tinha profeta. Naqueles dias havia profeta em Israel, e por isso todas as ciladas, todas as investidas sobre o povo de Israel, nenhuma delas se concretizou. O rei da Síria havia ali armado emboscadas no caminho, mas Eliseu, o profeta, ele sempre anunciava para o rei de Israel, para o povo de Israel, um caminho seguro. E certa vez, o rei da Síria, sabendo que as suas armadilhas eram em vão, ele preparou seu exército, agora não para ir contra o povo de Israel, mas sim contra o profeta Eliseu. E ali, o moço, do filho de Deus, do homem de Deus, o moço ali de Eliseu, diz a palavra que ele acordou cedo e ele se assustou, porque ele olhou para os montes e viu que eles estavam cercados pelo exército do inimigo. E ele ficou desesperado, porque ele olhou e viu
que havia um exército contra eles. E ele disse: ai, meu Senhor, que faremos? E nós estamos vivendo dias semelhantes. O rei desse mundo, ele tem se levantado contra o povo de Deus. A igreja é a Israel espiritual, é a Israel de Deus. E há sempre uma cilada colocada pelo rei desse mundo para tentar destruir a igreja, para tentar trazer heresia e apostasia para dentro da igreja. Mas o profeta é conosco. O profeta, ele tem revelado à igreja fiel por onde ela deve andar. A igreja, ela tem andado por caminhos, por um caminho, não no plural, no singular. A igreja tem andado por um caminho, e esse caminho se chama Jesus. É um caminho seguro que está conduzindo a igreja para a eternidade. O mundo caminha sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Porém, a igreja, ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Eliseu aqui, ele é tipo do Espírito Santo, que tem conduzido a igreja pelo caminho, o caminho da salvação, o caminho seguro. E o rei deste mundo, ele tenta anular. Diz a palavra aqui que ele armou um exército e foi de encontro ao profeta. Ele quis anular a profecia. E é assim que acontece. O adversário tenta sempre anular a profecia dentro da igreja. Dentro da igreja, se não houver a profecia, se o Espírito Santo não reinar, quem reina é o rei deste mundo. E é isso que o rei da Síria, aqui na palavra, tentou fazer. Ele tentou anular a profecia para poder se colocar ali diante de Israel para destruir Israel. Porém, Eliseu, ele disse: maior é o que está conosco do que o que está com eles. O Espírito Santo hoje está dizendo para mim e para você: não temas, não temas, porque o rei desse mundo, adversário, ele não tem poder para calar, para anular a profecia em nossas vidas e também na vida da igreja. Não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Porque o que está conosco é a profecia. O que está conosco é o Espírito Santo. E ali, Eliseu, ele orou para que os olhos daquele moço fossem abertos, para ele poder enxergar, não com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. Ele orou e o Senhor abriu os olhos daquele moço. E aquele moço olhou com os olhos espirituais e sentiu paz, e se sentiu seguro, porque ele viu que ao redor de Eliseu estava ali, no monte, cavalos e carros de fogo. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor para que nós venhamos enxergar, não com os olhos da carne, mas sim com os olhos espirituais. Porque a partir do momento que o moço de Eliseu enxergou com os olhos espirituais, ele se sentiu seguro, porque ele viu que maior é o que estava com ele, maior é o que estava com Eliseu do que o que estava com o rei da Síria. E nessa noite o Espírito Santo está falando a mesma coisa para a igreja fiel aqui neste mundo, para mim e para você. Não temas, maior é o que está conosco. E se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, nós vamos ver que ao nosso redor, que ao redor da igreja,
existem carros e também cavalos de fogo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem enviado cavalos e carros de fogo, anjos, para lutar em nosso favor. O que nós precisamos somente é olhar com os olhos espirituais. Nós precisamos ter cuidado com a cegueira espiritual, porque a cegueira espiritual traz pânico, traz medo, mas a palavra do Senhor diz que nós, a igreja fiel do Senhor, o crente fiel, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não temos, porque maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Maior é o que está conosco. O adversário de nossas almas, ele até tenta, mas ele nunca vai conseguir vencer a profecia no meio da igreja. É a profecia que tem nos conduzido por um caminho seguro, e esse caminho é Jesus. É a profecia que tem nos livrado das astutas ciladas que o adversário prepara todos os dias para nós e para a vida da igreja. Por isso nós precisamos todos os dias orar e pedir ao Senhor: Senhor, abre os nossos olhos espirituais, repreende a cegueira espiritual em nossas vidas, porque nós queremos, mesmo nesse mundo, nós queremos enxergar com os olhos espirituais. Não temos, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos iniciar